Boa noite. Boa noite. Este ano, 9 pessoas já morreram vítimas de meningite meningocócica no estado. 5 delas em Salvador. Carol. Por causa disso, Juca, o clima é de medo em alguns bairros da periferia da capital. Esta semana, casos da doença foram registrados em Valéria e na Calçada. A população reclama da falta de vacina. Vânia está desesperada. A filha de apenas 14 anos foi diagnosticada com meningite meningocócica. Ela não está falando nada, está cheia de aparelho. Minha filha é tão bonitinha, todo mundo conhece aí. Me abusa a irmã toda. Eu estou arriscada a perder minha filha. Eu não estou aguentando, não. Quando eu vejo ela, só pensar em meus filhos, os outros 3 que não podem tomar vacina. Nem eu tomei vacina, nada. Eu não posso perder minha filha. Rejane Florencio está internada na UTI do Hospital Couto Maia desde a madrugada desta terça-feira. Ela se encontra em coma induzida. Só Deus mesmo que pode fazer o milagre, porque a parte deles, eles estão fazendo, né? Agora só Deus. Na rua onde a família mora, no bairro da Calçada, os vizinhos estão apreensivos. A maioria das crianças não foi vacinada contra a doença. Tem várias crianças que não tomou. E aqui também tem pai de família, mãe de família também, que está desprotegido. Nesta escola, no bairro de Valéria, o clima também é de medo. Esta semana, uma aluna morreu vítima de meningite e outro estudante, Paulo César, de 9 anos, está internado no Hospital Couto Maia com a doença. Depois da morte da pequena Emanuele no último domingo e de mais um caso de meningite confirmado na escola, as mães dos alunos estão preocupadas. Querem a vacina para que as crianças não contraiam a doença. Os pais dos alunos fizeram uma manifestação em frente à escola, pedindo vacina para as crianças. A gente está pedindo, por amor de Deus, socorro. Me socorre, socorre a mim e todas as mães que estão aqui junto comigo. Venha socorrer nossas crianças, que a gente não quer perder nenhuma delas. Que aqui ninguém tem condições de pagar vacina nenhuma. Ninguém. A diretora da unidade de ensino disse que os alunos já foram medicados. Nós nos preocupamos em estarmos chamando todas as crianças, as famílias dos alunos de Emanuele para que tomassem a medicação. Só precisa da profilaxia as crianças que tiveram um contato muito próximo de 4 a 6 horas. Por isso, então, ele deixa de fora os outros alunos, os funcionários, os professores. A Secretaria Municipal de Saúde informou que depois da confirmação da morte da criança em Valéria, iniciou imediatamente as ações para conter o avanço da doença na localidade. 75 pessoas receberam tratamento à base de antibióticos. Devido à confirmação hoje de mais um caso de meningite na mesma escola, as equipes de saúde vão voltar amanhã ao local em busca de pessoas que tiveram contato com a segunda vítima para distribuir os medicamentos. A secretaria informou ainda que atualmente nos postos de saúde do município, a vacina só está disponível para crianças de até 2 anos. E a gente continua falando sobre a meningite, agora ao vivo com a repórter Luiz Calegari. Luiz, boa noite. Como identificar os sintomas da doença? Boa noite, Juca. Boa noite, Carol. Bom, em primeiro lugar, eu vou conversar agora com o doutor Antônio Bandeira, que é médico infectologista, que vai explicar para a gente exatamente isso, Juca. Quais são os sintomas da meningite? Boa noite, doutor. Então, doutor, quais são os sintomas dessa doença? Boa noite, Luiz. Os sintomas principais da meningite são febre, dor de cabeça, náuseas e vômitos. Esses são, vamos chamar assim, os sintomas cardinais, né, do quadro meníngeo. Agora, doutor, a gente estava conversando antes, que a pessoa é preciso ter rapidez no diagnóstico. Então, quando a pessoa sentir algum tipo desses sintomas ou identificar, o que fazer? Veja só, hoje nós estamos já vivenciando essa situação da meningite meningocócica e da meningococcemia já há pelo menos alguns anos. Então, eu diria o seguinte, a população que apresentar sintomas de febre, dor de cabeça, isso pode ser dengue, isso pode ser um monte de coisa, mas ela deve necessariamente procurar o serviço médico. Ela tem que ir para um posto de saúde, ou um pronto atendimento, ou algum hospital que atenda, porque é fundamental que o médico, na hora que ele avalie esse doente, às vezes são pequenos detalhes que aparecem, né? Uma petequia na conjuntiva, uma pequena equimose na pele, isso já faz com que o indivíduo suspeite. Ok, doutor, muito obrigada. Voltamos com você, Carol. Obrigada, Luiz. Agora a gente fala de um acidente que por pouco não terminou em tragédia. Um ônibus bateu em uma carreta no bairro de Roma, em Salvador, e quase atingiu um hospital. A colisão aconteceu no Largo de Roma por volta das 6h30 da manhã.
O ônibus que fazia a linha Arenoso, Comércio, Calçada, teria perdido o controle e atingido esta carreta, que transportava um container. O ônibus vinha retornando aqui, ele soltou a barra de direção, descontrolou, foi de encontro a mim, não teve como me sair. No momento do acidente, o ônibus estava lotado. Mais de 50 passageiros saíram pelas janelas de emergência. Foi muito rápido, foi um negócio de pânico, todo mundo gritando, vai bater, mas se eu conseguir controlar, só deu para só encostar. Se não fosse a carreta, o ônibus desgovernado poderia ter invadido o Hospital São Jorge. No acidente, não houve feridos. O trânsito na região ficou congestionado. Um protesto fechou hoje por 5 horas a estrada que liga o bairro de São Tomé de Paripe à base naval de Aratu. Os moradores da região reclamam da falta de acostamento, o que pode ter provocado a morte de uma menina de 14 anos na semana passada. Um longo engarrafamento se formou nos 2 sentidos da via. Nas imagens aéreas feitas pelo helicóptero da Record, é possível ver o transtorno que a manifestação causou. O trânsito parou na BA-528. Uma longa fila de veículos se formou na estrada. Engarrafamentos nos 2 sentidos da pista. Os moradores do bairro São Tomé de Paripe fecharam a via com pneus, galhos e entulhos para pedir melhorias no local. Os moradores levaram para a estrada fotos da menina que morreu há 10 dias depois de ser atropelada no local. A mãe de Vanessa Cruz, muito emocionada, participou da manifestação. A família acredita que se a pista tivesse acostamento, o acidente poderia ter sido evitado. O governo tomou providência nesse lugar. A mesma dor que eu estou passando, muitas mães também podem passar, porque as crianças vão tudo para a escola, arriscando as suas vidas para poder ir estudar. Então que o governo toma providência, que aqui todos nós somos gente, não somos cachorro. Se tivesse um acostamento, poderia ter evitado esse acidente, porque foi um acidente fatal, foi muito feio o acidente, muito feio. O trecho que os moradores reclamam da falta de infraestrutura, como drenagem, sinalização e recuperação da estrada, tem cerca de 4 quilômetros e vai da BA-528 até a base naval de Aratu. Uma estrada com fluxo intenso de carretas, onde o asfalto está esburacado e o mato ameaça invadir a pista. Sem ter por onde passar, famílias inteiras se arriscam todos os dias tentando caminhar pela beira da estrada. Aqui tem mãe e pai de família que está necessitando, as crianças vai tudo, ó. Os motoristas quando quer dar uma carona, quando não quer não dá, porque não está na obrigação deles e não tem um passeio para eles irem e vir, ó, andando. Aí fica difícil. Nos ajude, pelo amor de Deus. A pista só foi liberada por volta das 10 horas da manhã, mas os moradores prometem uma nova manifestação caso as reivindicações não sejam atendidas. Em nota, o DERBA, Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia, disse que não tem responsabilidade sobre o caso. Já a Transalvador informou que vai apurar se o trecho citado na reportagem pertence à Marinha ou ao governo do estado. Um ônibus foi incendiado no campus da Universidade Estadual de Feira de Santana, a cerca de 100 quilômetros de Salvador, na noite de ontem. O veículo da empresa Princesinha estava estacionado próximo ao módulo 5 da universidade, quando 2 homens encapuzados atearam fogo utilizando um vasilhame de gasolina. O motorista e o cobrador estavam dentro do ônibus, mas saíram sem ferimentos. O corpo de bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local, o veículo já estava completamente destruído. A polícia da cidade aguarda as imagens do circuito interno de segurança para identificar os responsáveis pelo incêndio. E 2 pessoas ficaram feridas em um acidente agora há pouco, no bairro do Comércio, em Salvador. Segundo testemunhas, o motorista teria dormido ao volante. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da noite na Avenida França, uma das mais movimentadas do bairro. O motorista perdeu o controle do carro e bateu em um poste ao lado de um ponto de ônibus. Ele e uma mulher que estavam no banco do carona tiveram ferimentos leves e foram socorridos pelo SAMU. Daqui a pouco, Vitória perde jogadores importantes para o jogo contra o Feirense pelo Baianão. E ainda, a Prefeitura e Secretaria de Segurança Pública discutem o futuro das comunidades ocupadas pela polícia. Você vê aí imagens ao vivo da Avenida Garibaldi, em Salvador, com um trânsito tranquilo neste momento. Agora, 8 horas, 16 minutos, a gente volta já. Bahia Record. Oferecimento